Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui novamente, depois desse final de semana intenso. E quero poder, derramar meu coração aqui, junto com os irmãos, com aquilo que o Senhor colocou de estar falando com vocês. Nós tivemos um fórum aqui na conferência, quem estava sabe, quem não estava, só para explicar. Nós tivemos o fórum e aí várias das perguntas, a minha resposta voltava para o mesmo ponto, que é, então, o Evangelho responde isso. O Evangelho responde isso. E aí quando o Anderson convidou, ontem à noite, só caso você achasse que alguma coisa não ficou bem explicada, é porque eu fui convidado para pregar ontem à noite, então não deu para pregar assim, do jeito que eu gosto. Mas, quando eu fui orar, pela manhã, hoje, eu disse, cara, fala sobre o Evangelho, fala aquilo que está queimando no teu coração nesses dias. E tem uma coisa que está queimando no meu coração nesses dias, que eu olho para a igreja, e eu vou dizer como veio esse sentimento. Eu ministrei algumas semanas atrás, numa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia é só com membros, em um horário diferente, completamente diferente, onde a gente faz uma refeição junto, a gente come junto, todo mundo leva comida, é bem legal, e nós ceiamos. E eu levei, então, uma mensagem só para membros, e aí eu falei sobre santidade e alinhamento para viver uma vida santa. E eu senti algo no ar, assim, sabe, que eu parei para pensar que eu já tinha sentido algumas outras vezes, assim, que quando se fala sobre santidade, dá um peso no ambiente. Eu disse, não devia ser assim, Eu pensei, não devia ser assim. E aí, então, surgiu algo na minha mente que é que eu vou falar hoje à noite. Que me surgiu, aquela passagem, verdadeiramente livres. Será que não nos é incômodo ouvir sobre santidade, porque não nos sentimos verdadeiramente livres? E isso, entendeu? Esse sentimento que eu tive e que me levou para o secreto é orar, Deus, por que isso, Deus? Por que quando se fala sobre santidade na igreja, há um peso e não alegria? E foi essa passagem que veio no meu coração. Se Cristo vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Será que nós cremos nisso? Nós cremos de coração? E ouvindo agora o Robson apresentando e contando um pouco da história, e eu me lembro da primeira conferência que eu fui em 2003, Fazedores da História, e da mensagem do Anderson naquela conferência. E eu me lembro que, eu já contei, eu acho isso em alguma ocasião, acho em algum Fazedores, e eu me lembro do Anderson chorando, e pregando arrependimento, e ele diz, Deus nos perdoa, porque com as mesmas mãos que nós levantamos para te adorar, nós voltamos para nossas casas e nos masturbamos. Desculpa se a palavra ofendeu você aí, mas para mim era normal ouvir isso desses caras aí, quando eu tinha 17 anos. E quando o Anderson disse isso, em lágrimas, quebrado, eu disse, que isso? Na minha igreja não falava assim as coisas abertamente. Eu disse, que isso? Que esses caras têm? Mas bateu um forte lá dentro, que me fez cair de joelhos e chorar, porque ao olhar para ele, o meu sentimento foi, ele está chorando o meu pecado. Sabe que eu acho que nem é o dele, eu acho que ele está chorando o meu pecado. E naquela noite eu levantei as mãos e disse, Deus, eu não quero mais que seja o meu pecado. E a presença de Deus naquele lugar fez eu realmente querer tomar um caminho de santidade. Mas a verdade é que nós podemos falar tudo sobre santidade aqui.
nós podemos fazer uma série sobre santidade. Se você não crê que o Filho te libertou, você nunca vai se sentir livre. E é por isso que eu quero falar esta noite. E eu quero começar em João 8, então você pode abrir aí. Eu quero te dar um pouquinho do contexto. E eu creio que o autor, intencionalmente, ele foi escrevendo uma coisa após a outra, para nós chegar a um pensamento e concluir esse pensamento. E ele inicia esse capítulo contando a história da mulher adúltera, que trouxeram a presença de Jesus com pedras nas mãos. Vocês lembram dessa história? Todo mundo conhece, né? Por isso que eu não vou nem ler. E aí Jesus não diz que não é para eles atirar a pedra. Jesus diz que aquele que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. Então quer dizer, podia tirar, só não podia ter pecado. O que aconteceu? Do mais velho, isso é importante, do mais velho ao mais novo, foram largando as pedras e vazando. Porque o mais velho, óbvio, a vida, o tempo, nos faz perceber que as coisas não são tão fáceis como na juventude a gente acha que é. Nessa época aí que o Robson falou, mas a minha piedade era pequenininha, porque eu achava que a minha devoção me fazia santo. É a imaturidade do início da jornada que faz parte. Praticamente acontece com todo mundo. A gente crê que não, eu estou correspondendo e por isso eu sou santo. E mais os mais velhos já sabem que o negócio não é tão fácil assim. E eles foram largando as pedras até que os mais novos, né? Talvez até eles pensavam que tinham condições, mas eles disseram, pô, se aquele ali largou a pedra, eu acho que eu preciso largar também, né? E aí vazou todo mundo. Então vamos agora mais adiante, tá bom? Vai lá agora para o versículo 31, João 8, 31. Tá? Mas deixa eu só falar algo antes, mas já vai aí. Eles largaram a pedra e foram. E o que acontece? Jesus levanta os olhos, que ele estava desenhando no chão, não sei se você lembra, e ele disse, ué, não tem mais ninguém aí? Não. Bom, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá em paz. Não foi o que ele disse? Não, não foi. O que ele disse foi, vai e não peques mais. Só que tem um paradigma aqui. Por que os caras não jogaram as pedras fora e não nela? Porque quem não tivesse pecado é que podia jogar. Conclusão, ninguém tinha condições para isso. Todo mundo se desfez das pedras e foi embora. Não é mesmo? Só que aí ele vira para a mulher e diz exatamente o que os outros não foram capazes. Ele diz, vai, não peques mais. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender. Que Jesus estava propondo para essa mulher aqui, porque nós acabamos de ver anteriormente que ninguém tinha condições de julgar aquela mulher, porque todos pecavam. E agora Jesus dá uma ordem, gente, é uma ordem. A gente não pode olhar para as coisas na Bíblia e tentar minimizar elas. É uma ordem, para ela não pecar mais. Como é que fecha essa conta aqui? Mas nós precisamos entender que Jesus veio abrir um caminho. E é por isso que ele podia propor isso a essa mulher. Quem é o caminho? Jesus. Vamos lá agora para o 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Virou até propaganda eleitoral esse versículo. Mas no caso aqui,
não, ao contrário do que a propaganda eleitoral divulgou, não é qualquer verdade que liberta. É a verdade que nós podemos conhecer. É a verdade que é uma pessoa. Quem é essa verdade? Jesus. E quando nós o conhecemos, e conhecemos a sua palavra, como foi dito antes aqui, para onde eu irei? Para onde eu vou agora? Se eu conheço a verdade, não há outro caminho. E então esses são os discípulos de Jesus. Quais? Os que verdadeiramente permanecem na palavra dele. Ok? E ele e a verdade das palavras dele nos libertam. Ok? Isso nos liberta, há poder para nos libertar de qualquer coisa. Seguindo, eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Isso é verdade, gente? Não. Porque já lá no início da jornada esse povo foi escravo no Egito por 400 anos. Mas quando a verdade nos dá um soco na boca do estômago, a gente quer negar a realidade. E ele está dizendo: não, nós não somos escravos não. E Jesus segue. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Bum! Jesus dá outro soco na boca do estômago deles. Lembra da mulher lá no início? Está conectado. Por que ninguém jogou a pedra? Entende? E aí ele está dizendo aqui: quem vive em pecado é escravo sim. E vocês se dizem descendentes de Abraão, e acham que isso justifica vocês para a vida que vocês vivem, mas a verdade é que vocês são escravos. Vocês são escravos do pecado e vocês precisam de um libertador. Ok? Vamos seguir. É Jesus aqui falando, gente. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Eita! Mais um soco aqui na boca do estômago. Estou usando linguagem figurativa que você está me entendendo, né? Não estou dizendo que Jesus estava agredindo as pessoas. Entendeu? Mais um cutucão. Porque ele está dizendo: ei, eu, o Filho de Deus, se eu libertar vocês, vocês vão ser livres da escravidão do pecado. Vocês não serão mais escravos, não. Mas eu estou aqui falando a verdade e vocês querem me matar. E sabe por que vocês querem me matar? Por causa essa é a vontade do Pai de vocês. Jesus, entendeu? Meteu o dedo na ferida. Porque Jesus disse assim: meu pai não é o mesmo pai de vocês. Ele está se dizendo filho de Deus. Vamos lá? Aí de novo, agora pula lá para o 41. Diz assim: vocês fazem as obras do pai de vocês. De novo ele está criando uma distância aqui entre o pai dele e o pai dessas pessoas. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Aqui o negócio estava começando a ficar irado. Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? E é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e que querem satisfazer os desejos dele.
Agora Jesus pegou pesado. É Jesus aqui, gente. E é o apóstolo do amor que está relatando esse momento aqui. E Jesus está dizendo, não. Se vocês fossem filhos do meu Pai, vocês aceitariam as minhas palavras. Mas como vocês não aceitam, isso é a prova que vocês são filhos do diabo. Pesado. Muito pesado. Mas uma verdade que a nossa geração precisa entender e cravar os pés. Porque nós vivemos dias onde as pessoas, ao lerem a verdade, ao invés de dobrarem seu coração e dizer, Deus, eu não consigo, mas eu quero viver isso aqui, elas querem mudar a verdade. Elas querem atualizar a Bíblia, e no caso é tornar o pecado permissivo. Elas querem remover o ódio, né? Tem notícias agora dizendo, não, nós precisamos remover o ódio da Bíblia. No caso nós precisamos, traduzindo remova o que discordam de mim. O que discordou de mim é ódio. Você está entendendo? Só que nós não podemos dar nem resposta a essas pessoas. Por quê? Porque elas são filhos do diabo. O que nós precisamos é pregar o evangelho para elas. E não discutir. Porque a hora que elas entenderem o evangelho, só resta uma coisa. Ou elas blasfemam, ou elas dizem, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você está entendendo? Por que os discípulos não foram embora? Porque eles estavam entendendo que não havia saída. Não havia plano B, não havia opção. Porque agora estão diante da própria verdade. Não é de uma verdade, é da própria, da única. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender que quando nós discordamos de algo das Escrituras Sagradas, o erro não está nas Escrituras Sagradas, o erro está em nós. E nós precisamos ser libertos. Talvez você ache, não, eu tenho um pouco de pensamento crítico, eu gosto de pensar bem as coisas. Não, nesse caso você precisa de libertação mesmo, meu irmão. Porque você está se opondo à verdade de Deus. E Deus disse, Jesus, Deus encarnado disse que quem faz isso é filho do diabo. É forte, né? Mas não é a minha opinião. É a opinião de Jesus. E é por isso que eu estou fazendo questão de ler o texto, versículo após versículo, para que vocês vejam por si mesmo. Você está entendendo? Mas tem algumas coisas que é meio difícil de entender. Tem algumas coisas que é meio difícil de entender mesmo. Mas o que é importante é bem claro. O que pode afetar ou não a minha salvação é muito claro nas Sagradas Escrituras. O que está em segundo plano, aí a gente discute, não tem problema. Entende? Mas dizer que eu posso viver no pecado como a hipergraça faz, e não há problema, isso não é uma opção. E o caso dessas pessoas é libertação, não é falta de entendimento. E não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Jesus está dizendo isso, ok? Porque ele diz, porque elas estão se sujeitando aos desejos de Satanás. Mas vamos seguir lá. Deixa eu me achar aqui. Então ele fala que o diabo é o pai da mentira, né? E quem crê na mentira é filho dele. E então ele diz, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? De pecado, né? E ele está dizendo, me aponta aí, me aponta o pecado, pode me apontar aí na minha vida. Não tinha o que apontar. Era o único justo e santo que pisou nessa terra como homem depois de Adão cair. Me aponta. Não tinham nada a dizer. Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Olha, de novo ele está afirmando isso. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aí agora deixa claro. Se vocês não entenderam que eu já chamei vocês do diabo, agora eu vou deixar claro. Vocês não são de Deus. E Jesus está rachando o negócio aqui. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, de novo ele é categórico, não verá morte eterna. Palavras de vida eterna. Você está comigo aí? Então ele deixa claro aqui no final, e é muito interessante aqui nós observar algo, que é não conseguir ganhar argumento, é você que é endemoniado. Né? Essa foi a conclusão desses religiosos aqui. Bom, você não quer concordar com a gente, como a gente já desconfiava, você é endemoniado. E eles têm a coragem do homem ao qual pergunta, aponta pecado, dizer que ele é endemoniado. O homem que perguntou, aponta pecado aí na minha vida, e eles não tiveram o que dizer, eles têm a capacidade de chamar ele de endemoniado. Vocês percebem isso no texto? Por quê? Porque ele está falando uma verdade que fere o ego deles, que mostra que eles são escravos e não livres, como eles achavam que era. E Jesus disse, eu não tenho que me explicar aqui para vocês. E sabe por que eu não tenho que me explicar para vocês? Porque eu não estou buscando glória para mim mesmo. Eu me esvaziei dela para vir para cá. Você quer saber quando alguém está realmente em Deus? É quando essa pessoa não procura mais glória para ela mesma. É quando tanto faz. Pode ser. Não tem problema. Você conhece esse tipo de pessoa? E não é porque ela não se importa com as coisas, não, é que não é mais sobre ela. Né? C.S. Lewis vai dizer, quando é que a gente alcança humildade? Não é quando eu penso menos em mim, é quando eu não penso mais em mim. Eu amo a Deus e ao próximo. Eu cumpro o grande mandamento. Você está entendendo? Então não tem a ver sobre pensar menos de mim. Não, eu não penso mais de mim agora, eu penso menos. Não tem a ver, isso aí é depressão, não é humildade. Entendeu? É não pensar em si. O fight fechou lá em casa e, cara, eu vou lá pedir perdão. Não vou ficar esperando a pessoa vir perdão. Porque eu não importo mais. O que importa é Cristo em mim. E eu não estou sendo uma testemunha de Cristo nesse momento. Então dane-se o meu ego, dane-se a minha vaidade, dane-se o que for. Eu não estou buscando glória mesmo, não quero ser o marido exemplar, não quero sair na revista, nem nada. Você está entendendo? E como é que eu sei disso? É quando eu chego num lugar, e ao invés de eu só desfrutar do lugar, eu penso assim, ninguém deu bola aqui. Então, mas por quê? Tu é o presidente? Por que alguém tinha que fazer alguma coisa? Por que as coisas têm que ser sobre você? Elas não precisam ser sobre você. E Jesus está dizendo isso. Eu estou libertando, curando pessoas aqui, e eu não estou mandando ninguém aclamar o meu nome, porque eu não estou buscando glória, não. É que eu sou o libertador, eu sou a verdade, e eu vim fazer isso. As pessoas podem vir agradecer, como o único leproso veio, ou não, e não faz diferença. Você está entendendo? Porque não era sobre ele, era sobre a vontade do seu Pai. Amém? Vamos seguir. Podia falar só disso, mas vamos seguir. Eu quero focar na questão da libertação. De ser verdadeiramente livre, na verdade. Então, Jesus, ele é o nosso libertador. Ele é como Moisés foi para aquele povo que estava no Egito escravizado. E no caso, ele nos livra da escravidão, do pecado. Então, meu irmão, se Cristo te libertou, você não pode viver uma vida de pecado como se fosse algo normal. Porque você não está conseguindo fazer o que é certo. Então é porque a graça me permite isso.
Não permite, não. Então, né, se ninguém te disse, eu digo, não permite. Não é isso. E nós precisamos entender a obra poderosa de Cristo. E lá Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Então nós não estamos mais na escravidão, nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. E esse amor precisa gerar em nós redenção e remissão de pecados. Esse amor é poderoso para fazer isso. Por quê? E aí eu acredito que aquela mulher que viu todo mundo soltar pedra, porque tinha pecado e não podia tirar nela, ouviu depois: vai e não peques mais. Por quê? Porque ela foi muito amada. Ela foi muito perdoada. E quem muito é perdoado, muito ama. E o amor de Deus em nós operando de volta para Ele é poderoso para nos tirar da escravidão do pecado. Não tem a ver com performance, não tem a ver com a minha força, tem a ver com responder ao amor de Deus com tamanha graça que me alcançou. Você está entendendo? Mas por que nós, crendo que Jesus fez isso, que Ele nos transportou do reino das trevas para a luz, e nos redimiu, e nos santificou, ainda assim não nos sentimos verdadeiramente livres? Eu quero que você se pergunte a você mesmo de forma sincera: você realmente se sente livre? Você realmente se sente livre? Você precisa se perguntar isso, porque nós precisamos, para ter consciência disso. E eu quero pensar com você aqui que às vezes o problema está no nosso conceito de liberdade. Porque qual é geralmente o conceito de liberdade? É o seguinte: eu posso fazer o que eu quero. Se eu posso fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, ir para onde eu quero, fazer tudo o que quero, eu sou livre. Esse é o conceito do mundo de liberdade, ok? Então a gente basicamente é assim. Eu ainda falei isso antes, no outro culto, né? Eu vou até usar a minha agora, né? Não vou usar vocês de exemplo, mas vamos, se alguém chegar hoje em mim e dizer assim: Rodrigo, tem uma viagem para Disney, para ti e a tua família, por uma semana, e durante essa uma semana, onde tu ficar, onde tu comer, é tudo 5 estrelas. Voos de primeira classe, vai ser assim, ó, tudo de bom. Ou para a Europa, não sei, 15 dias, né? 1 mês na Europa e em Israel. Você vai só hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, entendeu? Voo primeira classe. Assim, meus irmãos, se alguém chega e me diz isso, eu me sinto obrigado aí. Tu entendeu? Eu vou me sentir obrigado aí. Eu vou sentir assim: é a oportunidade da minha vida. Larga emprego, larga igreja, seja o que for. Depois a gente vê na volta como vai resolver esse negócio. Eu vou. Tu entendeu? Por quê? Pelo simples fato. Porque eu não sou um milionário. Porque se eu fosse um milionário, eu dizia: deixa eu ver se eu estou afim. Não estou. Não vou. Porque ser livre é você internamente se sentir super em paz em dizer não. Você está entendendo? Mas a mentalidade de escravo, que é o que eu estava falando antes, nos faz achar que a gente é obrigado. Não, eu tenho que aproveitar isso. E é assim que a gente faz em relação à santidade e o pecado. Você está entendendo? Por a gente não se sentir livre de não. De poder dizer não. É isso que eu quero que vocês entendam essa noite. A graça sobre vocês é poder para dizer não. É poder. No amor, é poder para dizer não. Mas tem que ser uma resposta de amor e não de performance. Ó, viu, Jesus? Ó, eu estou fazendo direitinho aqui. Espera, daqui a umas semanas, um mês, tu cai e vai dizer: Jesus, de novo.
Você está entendendo? Porque tem que vir de um coração livre, que está fluindo em amor. E é isso que você precisa entender. E por que que nós talvez não nos sentimos ainda assim? Eu quero que você abra comigo aí, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Olha que interessante. Paulo escreveu isso para quem, gente? Para quem que ele escreveu? Hein? Ele escreveu isso para uma igreja. E ele está dizendo para uma igreja, eu quero lembrar vocês de alguma coisa. Quem é que precisa ser lembrado, gente? De algo. Quem? Quem esqueceu. Não é mesmo? Então ele está dizendo isso para essa igreja, porque ele conclui que alguns estão firmes, mas outros esqueceram. E se tu estudar a igreja de Coríntios, você vai ver porque que ele acha que esqueceram, porque aconteceu coisa nessa igreja que até Deus duvida. Não, estou brincando. E, né, porque a gente fala assim, não, a igreja hoje está difícil. Vai ler Coríntios. Você vai ver que lá também está difícil o negócio. E ele está dizendo, eu quero lembrar vocês de uma coisa, do evangelho. E quando ele coloca aqui, ele diz, porque vocês são salvos por esse evangelho. E ele diz, mas vocês precisam crer, receber ele, como eu vos falei. Então, basicamente, ele está falando no mesmo tom que Jesus. Você está entendendo? As minhas palavras, tu tem que crer nas minhas palavras. Vocês estão dizendo outra coisa aí que não tem a ver com as minhas palavras. Vocês querem falar de genealogia, de isso e daquilo, mas é as minhas palavras que os libertam. Ok? Então nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. E se tem algo na minha vida que não está batendo com a palavra de Deus, na minha vida está errado, não é na palavra de Deus. O erro está em mim. E então eu vou buscar graça em Deus para corrigir o que está errado na minha vida. Mas a palavra salvos ali, a raiz dela é uma raiz que dá a entender de continuidade. É como se nós fôssemos sendo salvos. Mas em que sentido? É como no sentido da santificação. Ninguém aceita Jesus. Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Bum! Download, sou santo. Agora eu ando, quase flutuando. Tudo que Deus pede eu faço, sem dificuldade nenhuma. Não é assim. Alguém foi assim aqui? Graças a Deus. Porque senão eu ia me sentir muito culpado, porque comigo não foi assim. Você está entendendo? Não é assim. A santificação é um processo. Nosso espírito das trevas foi para a luz imediatamente. Ok? Mas a nossa vida agora vai ser santificada na jornada. E é basicamente isso que Paulo está dizendo. Ei, vocês creram lá no Evangelho, mas eu quero lembrar para vocês que o Evangelho não é uma coisa que a gente ouve só no início da jornada, diz que crê e depois segue a vida. É o próprio Evangelho que vai continuar o processo de salvação da minha vida. É isso que ele está falando aqui. Você está entendendo? Então nós precisamos nos lembrar do Evangelho cotidianamente. Nós precisamos pregar o Evangelho uns para os outros cotidianamente, para que nós não achemos que tem a ver com a gente e não com Cristo. Porque qual é o problema hoje da igreja? Se afastou do Evangelho e o culto é para ela. A mensagem é para ela, o louvor é para ela. Se não foi, não está bom. Você está entendendo? As coisas é sobre ela, é sobre a bênção dela, é sobre o casamento dela, é sobre os filhos dela, é sobre a vida dela, é sobre os sonhos dela. Mas cadê Deus nesse negócio? Você está entendendo? Precisa ser sobre Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
E nós temos que chegar lá naquele grande dia e dizer: eu busquei viver para a tua glória, Deus, para ti ser todas as coisas na minha vida. Amém? Então, o Evangelho é que continua essa obra em nossas vidas por toda a jornada. E eu quero que você entenda isso, porque isso faz diferença para nós nos sentir verdadeiramente livre. O que preciso para essa continuidade e crescer em santidade e ser livre é o Evangelho. Então, essa continuidade que me faz crescer em santidade e ser livre é o Evangelho. Então, eu quero, já ir caminhando para o final, falar 3 pontos, poderia falar outros, mas 3 pontos que são fundamentais para nós entender o Evangelho e nos posicionar nessa liberdade que Cristo conquistou para nós. E eu quero então que você abra em Romanos 3, e nós vamos ler a partir do versículo 8. E o primeiro ponto é que não há um justo, não há mérito em nós mesmos na nossa salvação. E eu sei que isso é uma coisa básica, mas nós precisamos hoje relembrar a igreja disso. E diz assim: e porque não dizemos, como alguns caluniadores afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, que por causa da mensagem da graça, estavam acusando eles naquela época, que eles praticavam o que era mal para receber o que é bom. E ele está dizendo que isso não é verdade. Então, basicamente, aqui, num único versículo, o Paulo destrói com a hipergraça. E aí ele segue: a condenação desses é justa. Pesado, hein? A condenação desses que dizem que pode viver de qualquer jeito, que o final vai ser bom, é justa. Que se conclui, ele pergunta: temos nós alguma vantagem? Opa, nós que cremos no Evangelho, que precisamos nos arrepender e tudo mais, temos alguma vantagem? Olha a resposta dele: não. Misericórdia, como assim? De forma nenhuma. Ele foi enfático, né? Não, de forma nenhuma. Não temos nenhuma vantagem. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer. Pule para o 21 para entender a conclusão do pensamento dele. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Quem é a justiça de Deus? Cristo, Jesus. Sendo testemunha pela lei e pelos profetas, porque ele cumpriu a lei e os profetas, e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Resumo da ópera. Paulo está dizendo: não há ninguém bom, não há ninguém justo, não há ninguém que tem mérito de ser salvo ou receber qualquer coisa da parte de Deus. Mas Ele é bom, Ele é justo, e não só isso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e Ele veio e viveu a vida que nós não era capazes de viver. E ele fala isso em João 17, você pode conferir lá: eu me fiz santo para que eles fossem santos. Então ele veio ser o exemplo e viver o que nós não poderíamos viver, pagou o preço de sangue, e agora a justiça que estava sobre ele, ele imputou a nós. Então nós não somos justos, nós somos justificados. Você consegue entender a diferença? Para andar em um caminho de justiça, sim, mas por capacidade dele, por obra dele. Você está entendendo? Então não há mérito em nós, e isso é gratuito. Nós não podemos pagar esse negócio. Não tem como. Por quê? Porque não tem um sangue de outro justo para ser derramado. Para dizer: ó, tá, kit. Você está entendendo? Ainda que eu morra como mártir por amor a Jesus, não é um sangue justo.
se derramando sobre a terra. É um sangue de alguém justificado. Você está conseguindo entender? E isso deveria nos colocar de joelho, dizendo: ó Deus, quão grande misericórdia é a sua bondade para conosco. E esse é o primeiro ponto do Evangelho que eu queria destacar. Não há mérito nosso, é graça dele, é favor dele. Até quando você reconheceu que ele era o Senhor da sua vida, o seu libertador, o seu salvador, foi porque ele abriu teus olhos, foi porque ele revelou a verdade a você, e você disse: oh, essa é a verdade, como eu não vi isso antes. Quem não teve essa sensação quando se converteu? Mas como é que eu não percebia isso antes? Porque os seus olhos foram iluminados para ver a verdade, e aí você tomou a decisão, mediante a verdade, né? Para onde eu irei? Como os discípulos, se só tu tens as palavras de vida eterna, ok? Então esse é o primeiro ponto. E o que isso vai nos levar? Nós compreender essa verdade do Evangelho nos leva a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, que é pobreza de espírito. Porque se não há como, eu sou tão miserável que não tem como eu pagar isso que ele fez, entendeu? Só me leva a um lugar de pobreza de espírito e dizer: eu quero mais, eu preciso de ti, eu dependo de ti, Deus. Você é rico, eu sou pobre. Então assim, derrama das suas misericórdias sobre mim, eu quero mais de ti. Você está me entendendo? Porque eu sei que eu nunca vou poder estar quite com Deus. Eu sou pobre e ele é rico. Não importa se eu tenho 1 bilhão na conta, porque eu iria para o inferno com 1 bilhão na conta. Você está entendendo? Então isso me coloca no lugar de humildade e dizer: eu preciso mais, Deus, e me torna uma pessoa humilde. E então, porque eu fui perdoado, eu perdoo os outros. E é por isso que eu tenho que lembrar do Evangelho, eu tenho que lembrar que eu fui perdoado, porque daqui a pouco eu acho que eu não preciso mais perdoar os outros, porque a minha performance de crente está boa. Mas como você foi perdoado de algo imperdoável? Você vivia contra a lei de Deus, e talvez os seus desejos ainda desejam o que desagrada a Deus, e ainda assim ele derrama amor sobre você. E aí eu passo para o segundo ponto. E o segundo ponto é: não sou definido pelo que sinto e desejo, mas pelo que creio e me inclino. Vou repetir. Não sou definido pelo que sinto e pelo o que desejo, mas pelo que creio e me inclino. E aí da onde eu tiro isso? Para ganhar tempo, Romanos 7, não vou ler, mas todo mundo conhece essa passagem. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso sim eu faço, não é mesmo? E aí ele começa a dizer: o meu espírito é um com Deus, né? Faz parte agora da nova criação de Deus, mas a minha carne está entregue à lei e sujeita ainda à lei do pecado. Lembra que ele começa a fazer esse paradoxo lá? E aí ele encerra, depois você pode olhar em casa, ele encerra o capítulo 7 dizendo assim: e agora? O que eu faço da minha vida? Estou falando nas minhas palavras, óbvio, né? Imagina o apóstolo Paulo, né, dizendo isso. Mas, entendeu? Mas o tom que ele coloca é esse: o que eu faço da minha vida agora? Porque, né, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço. Só que, gente, tem o capítulo 8, graças a Deus. E no capítulo 8, ele começa o capítulo como? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Mas, gente, ele acabou de dizer que o que ele queria fazer ele não faz, e o que ele não quer, isso ele faz. Mas ele está agora falando de uma nova posição que Cristo conquistou para nós, não nós. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com o meu desejo, não tem a ver com a minha vontade. Ou todo mundo aqui levanta saltitando que nem uma gazela todos os dias feliz para orar? Tenho certeza que não. Nem eu. Graças a Deus, né? Que os irmãos não acordam saltitando feito uma gazela de manhã. Você está entendendo? Não tem a ver com meus desejos, com as minhas vontades, de como eu sinto as coisas. Tem a ver com a obra dele, o que ele conquistou para nós. E então, eu simplesmente não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo, e não
nas minhas capacidades. Você está entendendo? Eu estou sobre a obra dele, sobre a justiça dele sobre mim, porque ele me justificou, ele está me redimindo, ele está me salvando, e ele vai me dar a vida eterna. Não tem nada a ver comigo. Então, o que eu faço quando eu creio nisso? Que é o primeiro passo. Então, eu vou me inclinar para isso. E aí, o que Paulo diz é, se você se inclina, logo depois de já não há mais condenação, ele diz, se você se inclina à carne, morte. Não é isso que ele diz? Mas se você se inclinar ao Espírito, é vida. É vida. E ele diz, não sigam mais a lei do pecado, sigam a lei do Espírito. E o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, ei, não siga mais os seus desejos. Porque os seus desejos podem estar que nem daqueles homens lá com Jesus, movido pelo diabo. Lembra que ele disse, vocês estão querendo fazer o desejo do pai de vocês, que era o diabo. Não vivam mais pelos desejos de vocês. Não se definam mais pelo que vocês sentem, mas pelo que Cristo diz sobre vocês. Então, nós podemos não ser justos, mas somos justificados. E então a justiça de Deus opera em nós. E então nós exercemos justiça e misericórdia por outros, porque nós estamos recebendo dele a verdadeira justiça e a verdadeira misericórdia. Você está entendendo? E então não é mais o que eu sinto, o que eu desejo que me define. E como isso de uma forma prática, pode-se dizer assim, o que ocupa os seus pensamentos? Os desejos da carne ou a voz do Espírito Santo? Porque, de uma forma prática, é isso que você tem que buscar, né? Como, tá, Rodrigo, ok? Como é assim se inclinar? Bom, se inclinar é se sujeitar. Né? Quando tem um senhor, o servo se inclina, entendeu? Ele está dizendo, eu estou sujeito à tua vontade aí. Não é mesmo? Se você faz assim a carne, você está dizendo para o pecado, você é o meu senhor. Né? E é o diabo. Mas se eu me inclino ao Espírito Santo, se eu me sujeito a ele, mesmo que lá dentro tenha uma outra vontade operando, ele é meu Senhor. Está entendendo? E na prática é como ocupo os teus pensamentos. Veio um desejo, mas eu ocupo meus pensamentos com a vontade de Deus. Eu ocupo com a palavra de Deus, eu falo com o Espírito Santo. Espírito Santo, ó, tá vendo, né? Está brotando desejo aí, mas eu vou me sujeitar a ti, o que eu faço? Você está entendendo? E aí eu vou lá e eu perdoo a pessoa, ao invés de atirar na pessoa. E pode ser uma... Entendeu? Porque a gente às vezes tem dificuldade sobre as áreas sexuais, sobre desejos, mas a gente não vê isso, dificuldade de assim, não, está com vontade de matar aquela pessoa. Mas eu me sujeitei ao Espírito e não matei, olha. Mas não é uma boa pessoa mesmo assim, porque ela pensou em matar, né? Entendeu? Mas a justiça de Deus operou nela, e ela sujeitou a vontade dela ao Espírito Santo. Então, resumindo, né, o que eu sinto, o que eu desejo não me define, seria basicamente isso. Um alcoólatra se converte, ele entende a verdade, ele diz, bom, eu não vou ser mais escravo da bebida alcoólica. Em nome de Jesus, me liberta, Deus. Se tem algum demônio, que saia, porque você precisa entender uma coisa. Toda prática de pecado, há demônio associado. Ponto. Você goste disso ou não, você alimenta demônios quando tem uma prática de pecado. Você se relaciona com demônios que se alimentam daquilo. Basicamente é isso. Ok? E, então, ele se arrepende. Porque ele se arrepende, ele é liberto. Porque ele é liberto, ele começa a andar em novidade de vida. Ok? E ele está lá. 5 anos depois, lá vem a vontade de beber bebida alcoólica. Mas ele diz, ele não se inclina à sua carne, ele diz não. E diz, Espírito Santo, eu prefiro a sua amizade. Bora lá. E no ano seguinte também, e no mês seguinte também, e ele segue até o fim, perseverando, sendo fiel, e se encontra na eternidade com seu Salvador. Palmas para ele, não é mesmo? Palmas para eles. E é verdade, é isso aí. É isso que o Evangelho está nos garantindo. Mesmo ele sentindo desejo, ele se inclinou ao Espírito Santo. Ele está justificado por Cristo. E ele não seguiu a lei da carne, ele seguiu a lei do Espírito. Tá comigo? Mas quer ver como a gente tem dificuldade? E agora eu vou escandalizar vocês. A pessoa vem e diz, senti vontade de pecar com a mulher do próximo. E aí? Me arrependi.
resisti, me inclinei ao Espírito e segui em frente. E aí, graças a Deus, com o tempo passou. Hoje eu até vejo com minha irmã em Cristo, de boa. Parabéns. Acho que eu vou te levar até para dar o testemunho lá no grupo dos homens. Mas aí, vamos ver uma outra opção, que é o que eu disse que eu ia polemizar. Vem um outro irmão, um homem, e diz: senti atração por aquele homem que chegou na igreja, mas resisti ao desejo, me inclinei ao Espírito, prossegui para o alvo, e aquilo passou, e hoje eu olho para ele só como um irmão em Cristo. Vale também? Vale. Porque ele não se inclinou à carne, ele se inclinou ao Espírito. Ele não se deixou ser definido pelo seu desejo ou pelos seus sentimentos, mas pela verdade do Evangelho, e ele prosseguiu para o alvo. Por que 2 pesos e 2 medidas? Porque nós não compreendemos o Evangelho como realmente ele é. E não tem nada a ver com a aprovação de uma vida em pecado, porque aí o nosso preconceito está fazendo eles gritar lá fora: a todo custo, me aceite e me aprove. Porque nós não estamos dizendo: você é tão miserável quanto eu. Se você não se negar, como eu tenho me negado, você vai ser tão escravo do pecado quanto eu. Não há diferença aqui. As áreas só são diferentes. É só as áreas que é diferente. O pecado é o mesmo. Você está entendendo? Esse é o Evangelho. Porque salvação de homossexual não é torná-lo hétero. É torná-lo alguém livre da prática do pecado, da escravidão do pecado. Se isso acontecer, se Deus trabalhar a tal ponto de isso acontecer, glória a Deus, todo o mérito de Deus. Não é mesmo? Mas eu me converti, aceitei Jesus, era pobre, continuo pobre, e aí? Deus não é Deus? Aí não serve. Você está entendendo? Porque a gente criou uma ideia de que tem que ficar cada vez melhor. Só que o que a gente leu ali? Graça gratuita, justificação para a vida eterna. Não é essa vida aqui. E aí nós vamos para o último ponto. Eu vi que eu choquei vocês mesmo, que dá para ouvir a mosca passando aqui dentro. E o último ponto, então, é que Deus não nos ofereceu uma vida melhor, mas uma vida eterna. E nós precisamos entender a diferença disso. Ok? Porque na lei de Moisés, no antigo caminho, ele dizia assim: obedece e vai prosperar. Está lá, se eu não me engano, Deuteronômio 29. Obedece e você vai prosperar. Mas também diz, logo depois, se você desobedecer, maldição sobre a sua vida. E aí o que a gente fez, a igreja moderna? Influenciada pela teologia da prosperidade. A bênção eu quero, a maldição deixa de fora. Vou te obedecer, me abençoa, Deus. Me prospera. Só que se eu andar nesse caminho, se eu desobedecer, o que acontece? Maldição. E Jesus nos libertou, porque Ele se fez maldição por nós. Ele nos libertou desse caminho. E por que essa lei está lá? Para provar que ninguém é justo. Para provar que ninguém conseguiu. Para provar que ninguém é capaz de conseguir, a não ser Cristo. Ele conseguiu. Ele obedeceu tudo. E as nossas desobediências levaram Ele para a cruz. Mas a obediência dele nos levou para o céu. Para a vida eterna. E não há bênção maior do que essa. Então por que nós estamos como atrás de um ídolo, de uma vida melhor? Não há certeza sobre isso. No antigo caminho há, mas era uma certeza que também as pessoas, até quando estavam sendo abençoadas, eu ficava assim: meu Deus do céu, se eu fizer algo errado, perdi tudo. Não é? Mas agora é graça. É graça e favor de Deus.
Eu sei que eu não tenho mérito em nada. E se Ele me abençoar, glória a Deus. Se Ele não me abençoar, glória a Deus também. Por quê? Porque eu sei que para o inferno eu não vou. Então eu estou no lucro. Entendeu por que Paulo diz que está no lucro? Porque não importa o que vai acontecer nessa vida. Está no lucro. Eu vou ser salvo. Por causa da minha performance? Porque eu estou vencendo o pecado? Não, não, não. Porque eu estou me sujeitando ao Espírito Santo e Ele me dá poder para dizer não para o pecado. E aí eu me inclino a Ele ao invés de me inclinar à minha carne. Você está entendendo? Num relacionamento de amor, de fascinação. Você está entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda. É por isso que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. A circunstância, né? Ele dizia, tive muito, tive pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Os crentes hoje só dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Capaz que vão dizer, tive muito e tive pouco. Pouco não. Mas ele diz, tive muito, tive pouco, tudo. E o que ele está falando? Eu posso passar por qualquer situação com Deus. Eu só tenho que estar com Ele. Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é o maior bem que nós podemos encontrar nessa vida. Ele é o nosso libertador. Ele é o Filho amado que nos amou. E disse, com o mesmo amor que o Pai me amou, eu amei vocês. O que vale mais do que isso? O que vale mais? Nada vale mais do que isso, meus irmãos. Nada. Teve um momento da minha vida que eu estava tão focado em ser transformado, em ser santo, e ser curado, e ser liberto, que eu estava lá um dia lamuriando e reclamando para Deus, porque eu ainda não era santo como eu gostaria de ser, porque tal área da minha vida ainda não tinha se resolvido. E sabe o que Deus falou comigo? Você tornou isso um ídolo. Oi? Como é que é? Como assim? Eu estou buscando santidade e tu me diz que eu tornei isso um ídolo? É porque não tem mais nada a ver sobre mim. É sobre você. É sobre aonde você quer chegar. É sobre isso estar em primeiro lugar. E você precisa entender uma coisa. Tudo que tiver em primeiro lugar na sua vida, seja um sonho, seja uma meta, pode ser até espiritual, até ministerial, é um ídolo. Só Ele pode estar em primeiro lugar. Nem teu filho, nem teu esposo. Porque tem gente que está na igreja porque quer ter o seu casamento melhor. E se Deus não fizer? Ele é digno de ser adorado ainda assim? E se seu filho desviar, você vai desviar também? Eu sei que isso pode doer. Mas ele não é digno de, em meio à dor, nós adorar Ele. A esposa do Bill Johnson faleceu. Não sei se você viu isso. Mas ele pregou no domingo seguinte que ela faleceu. Eu corri para assistir. Porque eu gosto de ouvir homens de Deus em meio à dor. Sempre sai pérolas preciosas. Se de fato eles são homens de Deus. Ou mulheres de Deus. E eu corri para assistir. E ele disse, gente, vocês precisam entender uma coisa. Eles foram chamados de a zona livre do câncer. Todo mundo que é lá com câncer era curado. E aí a esposa do cara morre de câncer. E aí, ele sobe no púlpito. E ele disse assim, um dia eu vou estar no céu. E não haverá mais dor, nem lágrimas, nem pranto. Eu só tenho essa oportunidade para adorar Ele em fraqueza. Eu só tenho essa vida para adorar Ele em meio à dor. E dizer que Ele é digno de ser adorado até em meio à dor. Sabe aonde essa mensagem do Evangelho, da graça de Deus virou a chave no meu coração? Foi naquele acidente de carro quando nós perdemos o Marcelo. Eu disse, poxa Deus, como assim Deus? Eu estava indo ministrar a tua palavra, eu estava indo para uma base missionária, nós não estamos cobrando nada, e você não nos protege. E a única coisa que Deus fala comigo é, a minha graça te basta. E eu confesso para vocês que não era o que eu queria ouvir. Não era. Não era mesmo.
Então eu entrei em meses numa jornada de compreender a graça de Deus. E Deus tem agora feito eu entender o que é ser livre. É poder dizer não. Eu posso dizer não. A graça me dá esse poder de dizer não ao pecado. Mas eu também posso adorar Ele em qualquer circunstância. Porque nada é mais valioso que Ele. E eu quero encerrar agora lendo uma passagem com você. Se você quiser, você lê junto. Senão, você pode fechar os olhos e apenas ouvir. É Mateus 13:44 que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Meus irmãos, não existe tesouro maior que Jesus. E se Ele encontrou você e falou as palavras de vida eterna dEle, para você ser verdadeiramente livre, não aceite nada menos que isso. Não aceite ser escravo do pecado, achando que a graça te cobre. Te inclina ao Espírito Santo. Mas sabe por que muita gente ainda cai continuamente em mesmos pecados? Porque você ainda acredita que os teus desejos e os teus sentimentos te definem. E é a palavra dele que te define. Você não é o que deseja. Você não é o que você sente. Você é o que ele diz sobre você. E ele é o libertador e quer fazer de você verdadeiramente livre. Alguém livre. Amém? Essa é a verdade. Mas a gente acha que já está em pecado só em desejar. Não, meu irmão, se você apenas desejou, é só tentação. Se você apenas sentiu, é só tentação. E a palavra diz que se você resistir, se você fugir da tentação, está tudo certo. Você está entendendo? Quando ainda está no campo dos desejos e sentimentos, é só tentação. Não se entrega a ela não, achando que você já pecou, só porque veio algo na sua cabeça. E isso foi a minha prisão por anos. Eu pensava, porque eu desejei, porque eu senti, porque veio à minha mente, eu já estou em pecado. Meus irmãos, cobiça é o ato que nós começamos depois de ter vindo o desejo. É a decisão que tomamos depois, em dar sequência àquilo. Você está entendendo a diferença? Não é simplesmente vir na minha cabeça já é cobiça. Não, se eu decidir investir nisso, virou cobiça. Você está entendendo a diferença? Então aceite a liberdade da obra da cruz. Ele te fez verdadeiramente livre. Ele é o seu tesouro. O Evangelho é poderoso para te libertar. Feche os seus olhos e eu quero convidar nessa noite que aqueles que sentiram o seu coração queimar essa noite aqui e querem dizer, nada mais importa, Jesus, nada mais, você é o meu tesouro, eu quero vender tudo que tenho, eu quero me desfazer de tudo que tenho, Senhor, para comprar esse campo que tem esse tesouro que é você. Você é o maior tesouro. E seu coração queimou hoje por isso, e você quer ser alguém verdadeiramente livre, eu quero te convidar a você vir aqui à frente para nós estarmos orando. Vem dizer, Jesus, eu quero te fazer o meu maior tesouro na minha vida. Você é melhor que reputação, você é melhor que fama, você é melhor que dinheiro, você é melhor que qualquer coisa.
Você é o maior tesouro. O seu evangelho é a verdade. Então, se você quer dizer essa noite para Jesus: eu rendo a minha vida a Ti, Jesus, mais uma vez, porque eu quero me desfazer de tudo, para Te fazer o meu tudo. Essa é a esperança do evangelho. Não é sobre o nosso esforço, sobre a nossa performance, é sobre o que Ele fez. Seja livre essa noite. Seja livre essa noite. Diga: Jesus, você é o meu tesouro, é tudo que importa. É tudo que importa, Jesus. Eu não vou mais acreditar nas mentiras do diabo sobre mim. Eu vou crer que o Senhor me chamou, o Senhor me justificou, o Senhor me redimiu, e o Senhor me fez justificado, santo, por causa da Tua santidade. Renda-se essa noite. Renda-se essa noite.